Pai do Senhor Jesus, para todos meus amados irmãos, em Cristo Jesus, que Deus em Cristo continue a vos abençoar a todos vocês. Estou aqui diante da palavra de Deus e eu quero estar compartilhando com você esta passagem bíblica. Eu vou estar fazendo a leitura e em seguida vou estar trazendo algumas interpretações para o nosso entendimento e para o nosso aprendizado. Quero lhe convidar você a abrir a palavra de Deus no primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo de número 1. Vamos ler o que está escrito nesta carta. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Veja, o que eu quero abordar aqui é língua de anjos. Nós vemos relatos de alguns irmãos e até pregadores renomados que, segundo eles, dizem que o falar de línguas estranhas é o falar em língua de anjos. E isso não é correto, não é uma expressão correta. Veja, Paulo disse, ainda que eu falasse em línguas de anjos. Paulo não está dizendo que falava em língua de anjos, ele está dizendo ainda. Ele não está afirmando, mas ele está dizendo ainda. E veja só, a Bíblia diz que Lucifer, que significa portador de grande luz. E a Bíblia fala também que o diabo, ele não entende o idioma das línguas estranhas. Como é que uma pessoa diz que está falando em línguas estranhas se a Bíblia diz que o próprio diabo é um anjo? Deus que titulou o diabo de Lucifer, que é portador, que nem eu falei, de grande luz. E a Bíblia também diz que ele não entende o falar em línguas estranhas. Já que ele é anjo caído, decaído, só que agora ele é um anjo mau e a sua função é matar, roubar e destruir. Se as pessoas que dizem fala em línguas de anjo, o próprio diabo saberia interpretar as línguas estranhas. Porque a língua estranha é um idioma do céu, faculdade nenhuma aqui na terra entende. Só que tem pessoas que têm um dom, conforme está escrito no capítulo anterior da primeira carta aos Coríntios, que é um dom de interpretar línguas estranhas. Então o diabo, ele não entende uma pessoa que fala em línguas estranhas. Por quê? Porque a pessoa que está falando em línguas estranhas não está falando em língua de anjos. Porque se todavia a pessoa estivesse falando em língua de anjo, o diabo ia saber a interpretação das línguas estranhas, porque ele é um anjo. Ele não deixou de ser anjo, só que ele é um anjo mau. Então isso é um equívoco de tais pessoas que dizem que está falando em língua de anjos, e não é língua de anjos, está falando em línguas estranhas, que isso também é uma dádiva, isso é um dom de Deus, que edifica a si próprio, mas quando tem um intérprete, edifica toda a congregação, toda a igreja. Então, se você porventura fala que fala em língua de anjos, ou que você já ouviu pessoas falar, que está falando em língua de anjos, isso é errado, isso é um equívoco. Tal pessoa está equivocada e distorcendo esse versículo 1 do capítulo 13 de 1 a Coríntios, porque se estivesse falando em língua de anjos, o diabo sabia o que a pessoa estava falando, em mistério, em línguas estranhas.
Amém? Transmita para outra pessoa. Eu creio que tem pessoas que estão querendo saber disso, ao qual não sabe e ainda fica falando quando está pregando, quando está conversando com alguns irmãos. E participe este vídeo, leve este vídeo para outras pessoas visualizar. Em nome de Jesus, amém? É só até aqui, em nome de Jesus, amém.